Caras e caros companheiros, assinala-se mais um 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações deste dia, efetuadas nos moldes tradicionais, estão comprometidas em virtude das contingências inerentes à situação de pandemia e às naturais recomendações restritivas em termos de saúde pública. Apesar dos progressos de vacinação, Portugal, a Europa e o mundo continuam confrontados com uma crise sanitária sem precedentes, motivada pela Covid-19 e que condiciona fortemente o funcionamento da sociedade, seja em termos de saúde pública, seja em termos económico-sociais. Para além da pesada fatura sanitária que Portugal vem a pagar desde o início da pandemia em 2020, que se reflete num número muito elevado de mortos e de sequelas físicas e psicológicas, existe o lado da estagnação da atividade económica em muitos setores, que representou uma forte redução da riqueza nacional no ano de 2020 e que se prolonga também, pelo menos, no primeiro trimestre de 2021. Paralelamente, as consequências sobre os rendimentos e os níveis de emprego e desemprego são também graves, apenas não assumindo ainda maior expressão devido às medidas mitigadoras de apoio ao emprego e à economia, como sejam, por exemplo, o layoff simplificado, as medidas fiscais ou as moratórias de crédito. Sem embargo, todos sabemos que estas medidas não se irão perpetuar e tal trará consequências. A subida do desemprego registado, por exemplo, está já a instalar-se gradualmente. A resposta cruza-se, por isso, com o avanço do processo de vacinação, que, em virtude da escassez de produção de vacinas e as dúvidas clínicas suscitadas sobre algumas delas, decorre mais lentamente do que seria desejável. Só com a chamada imunidade de grupo é possível retomar na plenitude a atividade económica e, com isso, manter o emprego e os rendimentos. Uma vez mais, os TSD, Trabalhadores Social-Democratas, saúdam todos os trabalhadores que, ao longo da pandemia, mantiveram o funcionamento de setores fundamentais da nossa economia, na assistência clínica, nas forças de segurança, no setor dos serviços e da logística, entre outros. Do seu trabalho dependeu e depende ainda a satisfação das necessidades de todos os portugueses. Estas são, de resto, questões que se colocam a toda a União Europeia. Nunca, em tempo de paz, os princípios que norteiam a Europa fizeram tanto sentido como agora. Uma resposta europeia coordenada é fundamental sob a forma de um pacote financeiro robusto que permita a todos os Estados-membros a plena recuperação económica e o robustecimento da sua resiliência com efeitos benéficos no crescimento económico e no emprego. Uma última palavra acerca dos modos de trabalho do futuro, alguns dos quais já foram amplamente generalizados no presente, em virtude da pandemia e que obrigaram a improvisar, de modo excepcional, formas alternativas de trabalho prestado no domicílio, com a utilização de meios digitais por forma a manter a economia em funcionamento nos setores onde tal é possível. Este teletrabalho, tornado obrigatório por força da lei, em muitos casos não configura exatamente o estipulado no Código de Trabalho sobre teletrabalho, designadamente a exigência de acordo entre as partes. Embora sendo esta uma situação de recurso, é consensualmente aceito que algumas das formas de teletrabalho, que agora são consideradas excepcionais, poderão vantajosamente continuar a serem prestadas de modo remoto ou através de formas mistas, presenciais e à distância, desde que respeitado um caráter de adesão voluntária dos contratos já existentes. Os TSD entendem que devem ser os parceiros sociais, em conjunto com o Governo e em sede de concertação social, a analisar o normativo já existente no que se refere ao teletrabalho e adequá-lo no sentido de o mesmo poder permitir uma maior produtividade e uma melhor conciliação da vida profissional e familiar. Caras e caros companheiros, por ocasião de mais um 1º de Maio, em nome dos TSD, estrutura autónoma do PSD, para o mundo do trabalho e o movimento sindical, saúdo todos os trabalhadores portugueses na esperança que, em 2022, possamos estar a assinalar esta data de forma mais tradicional e condigna. Viva o 1º de Maio, viva os trabalhadores portugueses, viva Portugal! Este ano, tal como no ano passado, celebramos o 1º de Maio numa circunstância muito especial, uma circunstância infeliz. Porquê? Porque, dada a pandemia, temos hoje mais desemprego que aquilo que tínhamos há um ano atrás e temos hoje, para lá do desemprego, muitas pessoas que, não estando formalmente registadas como desempregadas, não deixam de estar em casa sem poder trabalhar, porque as suas empresas estão fechadas, em alguns casos parcialmente fechadas, noutros casos
totalmente fechadas. Há setores que estão fechados há um ano, setores dos bares, das discotecas, por exemplo, pura e simplesmente fechados há um ano. Nós conseguimos, através desta circunstância, perceber ainda melhor aquilo que todos entendemos, mas perceber ainda melhor a importância do trabalho. O trabalho que é um elemento absolutamente decisivo para aquilo que é a nossa realização pessoal. Sem trabalho, sem emprego, nós temos uma situação muito mais difícil para nos realizarmos enquanto pessoas. Façamos votos para que daqui por um ano a pandemia esteja debelada e que o próximo 1º de maio de 2022, seja marcado por um forte crescimento económico, um forte crescimento do emprego, de recuperação após este ano inteiro, que apanha 2 dias do trabalhador, em que todos lamentamos esta situação que estamos a viver. Vamos cumprir o melhor possível as regras para, através desse cumprimento, conseguirmos ultrapassar esta situação tragicamente histórica que todos estamos a viver.